Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou sócia no Veselapola.legal. Hoje a gente está aqui para falar sobre advogados in-house e transnacionais, os desafios de atuar com jurisdições estrangeiras no podcast da Latam Legal, que é uma rede de advogados na América Latina. Para conversar comigo hoje, a gente tem a Carolina Denardi, diretora sênior da Zoetis, e a Deise Felisberto, gerente jurídica da DSS. As duas cuidam da América Latina nas suas respectivas empresas, então acho que vai ser legal a gente bater um papo hoje sobre como funciona esse mundo fora do Brasil, né? Eu vou começar então com uma pergunta para Carol. Na prática, Carol, como funciona a atuação de um departamento jurídico dentro de uma multinacional? Quais são as principais demandas e responsabilidades no dia a dia? Essa é uma pergunta super importante e eu acho que o jurídico ele vem mudando um pouco o papel nos últimos anos. Eu trabalho como advogada em house há muitos anos, 26 anos, acho, melhor não fazer muita conta. E eu vejo que o jurídico mudou muito quando eu comecei e hoje, né? Hoje o jurídico ele é mais estratégico, ele está mais junto com o negócio. Eu até brinco que o jurídico, a gente não, né, antes tinha uma distância muito grande. Hoje não. A gente está muito perto do negócio, a gente tem que conhecer o negócio. Eu brinco até que a vestimenta mudou um pouco, né? Que a gente usa mais o jeans, o tênis, coisa que há anos atrás não existia isso. Então, por conta disso, como a gente está mais junto do negócio, a gente tem que mudar um pouco o papel do jurídico, né? Eu acho que a gente, antigamente tinha a questão, o advogado fala muito não, né? Hoje em dia a gente tem que falar não, não, mas como fazer acontecer a ideia do parceiro de negócios. Então, eu acho que a gente tem o papel estratégico de estar junto, de fazer acontecer de maneira legal e ética dentro das políticas da empresa, dentro da lei, dentro dos limites, mas fazer acontecer para que o negócio avance, para que a gente realmente consiga contribuir para o crescimento do negócio. Eu acho que é um pouco Interessante. isso que eu vejo, né? Eu penso da mesma maneira, acho que eu observo também essa mudança da visão do próprio líder do negócio com relação ao papel do jurídico, né? Então, eu vejo que o jurídico é um conector, né, que vai conectar o time comercial que está alheio às inovações que estão acontecendo do ponto de vista legislativo, mas não só, e das práticas internas e políticas internas da empresa também. Então, acho que a gente conecta ao mesmo tempo e tenta tornar isso tudo viável do ponto de vista comercial, que é um grande desafio, né? Então, a gente deixa a cabeça do time comercial fluir para os negócios e a gente conecta a realidade de negócios dele também com essa realidade legal e de políticas. Eu diria que a gente, bem como a Carol colocou, a gente tem que conhecer o negócio onde a gente atua, né? Muito mais do que no passado. Eu acho que o jurídico antes ficava bem isolado dessa realidade de negócios, de dia a dia mesmo, do cotidiano vivido por essa equipe que é assessorada por nós, né? Não só o executivo, o líder da região, mas existe uma equipe, né? Junta, trabalhando com ele. Antes, eu percebi um distanciamento muito maior. Hoje eu vejo que temos uma proximidade grande, a gente tenta entender o que se vende melhor, o que se está apresentando como produto da nossa empresa, quais são as dificuldades do dia a dia dos nossos profissionais, para que a gente consiga também absorver e ser mais eficaz no aconselhamento, porque senão fica muito distante. Não, vocês devem fazer dessa maneira, porque é a melhor prática legal. Mas e a A realidade de realidade da empresa é negócios, né? diferente, Qual né? é, qual é a Eu realidade? até falo, jurídico, o advogado tem que fazer ronda na fábrica, o advogado tem que fazer visita com o cliente, ver como é que é a conversa com o cliente. As dores, por exemplo, eu trabalho num nicho um tanto quanto específico, que é a saúde animal, então eu fiz visita a confinamento gado, granja, é uma coisa muito específica, mas eu só consegui entender algumas coisas na hora que eu estava junto com o pessoal ali de vendas. Ah, entendi, então ele não vai ter conexão com a internet para responder o meu e-mail na hora, o treinamento de compliance ele não vai conseguir fazer porque ele está na visita É, sem conexão à internet. Então, assim, a hora que Exato. a gente começa a aterrissar um pouco, porque uma coisa a gente, idealizar, né? O mundo
né? O advogado tem essa coisa, não, tudo é bonito, é cor-de-rosa, vai seguir as políticas, mas na prática existe um desafio muito grande ali do outro lado, né? Isso. E a gente só consegue entender, vai na fábrica. Como é que é na fábrica? Faz a ronda. O que está acontecendo? De repente, numa visita na fábrica, a gente consegue até identificar algumas coisas. Uhum. Então, eu acho que o papel do advogado mudou muito. Aquele advogado sentado atrás da cadeira, ali atrás do laptop, acabou. Não existe mais, né? Como o pessoal brinca É. muito lá no trabalho, o DPV, que era o Departamento de Prevenção a Vendas, chamavam jurídico antes. Olha só, É, olha só. As piadas comerciais sobre o jurídico É. no passado. Agora, um É. juiz. E assim, quando eu vejo o líder, perdão, da nossa região me apresentar para os líderes que estão chegando, os diretores novos, eu fico muito satisfeita, porque ela fala: esse aqui é um jurídico viabilizador. Então, o que que é avaliar o quanto de risco a gente está envolvendo. Eu acho que a gente tem esse papel muito mais de análise de risco, de De aconselhamento, de parceria. Uhum. parceria. Olha, a gente vai tomar essa decisão, mas quais são os temas envolvidos? Saiba quais são, né? A gente faz daquele olhar 360 para dizer para o seu líder, a pessoa que precisa daquele aconselhamento, do que se trata, né? O que está envolvido nessa decisão que está sendo tomada. Eu acho que é muito mais eficiente do que você dizer, tentar tomar a decisão pelo líder, porque não é a competência do legal, não é essa. Não é. Tomador de decisão. Ele é o Não, de forma conselheiro. alguma. Ele é a pessoa que vai olhar todos os prismas possíveis, tentar antecipar É. o máximo possível para esse líder situações que ele pode não estar enxergando do ponto de vista legal, do ponto de vista de políticas, do ponto de vista de compliance, né? É. Tudo falando um É. pouco dos dois, né? Que mistura um pouco dos dois temas. Mas eu acho que tudo isso é um olhar muito diferenciado e com um linguajar compreensível para quem não é advogado. Eu ia falar isso, né? Porque na faculdade a gente aprende tanto o latim, eu não sei se hoje em dia é assim, mas a gente tinha tanto latim, né? Sim. Que se a gente chega na empresa falando, eu no lado do escritório, chego para um CEO de uma empresa falando latim, ele vai rir da minha cara, É. né? Então eu imagino que para vocês também é a mesma coisa. Você sabe que, assim, às vezes eu contrato advogados que vêm de escritório, né? E eles, assim, com perfil mais de escritório, e eu contrato na empresa. É um perfil completamente diferente. Então, assim, é engraçado, existe uma fase de adaptação, porque o advogado de escritório, ele vai ser mais técnico, por mais que os escritórios hoje estão evoluindo, estão tirando um pouco o juridiquês, existe uma questão, uma linguagem técnica. Uhum. E quando a gente está dentro da empresa, a gente não pode ser nada técnico, nada. A gente tem que falar a linguagem do negócio, né? Então, às vezes eu pego, assim, por exemplo, um advogado que veio de background de escritório, que faz um e-mail gigante com, segundo a lei tal, e não sei o que, tá. E aí eu falo, olha, isso aqui a gente não usa aqui. É assim, olha, a situação é essa, a gente recomenda A por conta do risco B, mas se você quiser seguir com a opção tal, você também pode seguir, é sua decisão. É completamente diferente. Completamente. A linguagem, ela tem que ser muito simples. Tanto é que eu até brinco, assim, quando falam, você é advogada? Eu falo, olha, eu fiz direito. Muito bom. Se eu sou advogada, é outra É. coisa. Porque o advogado de empresa, ele é diferente do advogado tradicional de escritório. Existe uma diferença grande, né? É isso E a aí. gente tem que perder exatamente essa parte. A gente acho que ostenta um pouco, né, esse negócio do conhecimento técnico quando a gente está atuando entre técnicos, né? Então isso é valorizado, né? Então, você fazer uma referência, fazer uma citação, né, alguma coisa técnica. Se você faz isso na empresa, eles Não, vão ficar adianta. olhando para você assim, Eles precisam entender com um o que olhar você tá de falando. pavor, ao mesmo tempo de, nossa, isso não contribui em nada para o que eu precisava do ponto de vista, né, de informação. Então, quando você traz tudo traduzido e procura também fazer uma conexão do que é a realidade de negócio para o risco que está associado ali de novo, nos documentos, né? Fazer essa análise com esse olhar, a análise também é diferente. Porque quando a gente, isso foi muito bem colocado que você trouxe, que eu acho que quando você faz uma análise técnica num documento, você pode fazer dezenas de apontamentos, né? Sobre o que seria o ideal, sobre o que seria mais favorável para outra parte. Mas sem essa conexão com a realidade, você fica burocrático.
e as pessoas começam a procurar caminhos alternativos para chegar onde elas precisam chegar. Porque fala assim, mas a gente consegue ir direto ao ponto? As pessoas já ficam. É. A gente dá pra gente. Então, quando você já dá essa, vamos dizer, essa digerida no conteúdo e consegue trazer a informação direta sobre os riscos, sobre a conexão ali, o que está sendo feito do ponto de vista de atividade e o que pode acontecer com exemplos, por exemplo, bem didático mesmo, eu acho que a coisa funciona muito melhor. E até pegando um gancho nisso que você falou, qual que é o sonho do advogado in-house, né? Que o advogado do escritório que está aconselhando a gente num tema específico, porque obviamente a gente não sabe tudo, a gente precisa dos especialistas, é que também venha com uma linguagem simples, que isso. também venha com algo direto. Olha, a recomendação é A. Alguma coisa assim, porque quando a gente pega um legal opinion, eu acho que o Brasil, e falando um pouco agora de América Latina, o Brasil, os escritórios do Brasil, eles estão um pouco mais avançados com essa simplicidade e essa recomendação mais direta. Eu ainda sofro muito com aconselhamento vindo de outros países da América Latina, que existe uma linguagem rebuscada, vem às vezes um legal opinion gigante, e eu fico perdida. Eu falo, tá bom, mas o que eu faço com Qual a isso? conclusão? Qual é a conclusão disso, né? O que eu É, posso fazer? O é. que você. Qual é a sua recomendação? Que eu acho que essa também é uma necessidade do advogado in-house. Nós temos que agir. É. Então, qual é o melhor É. caminho? Quando você, invariavelmente, a gente se depara com isso muito mais fora, concordo com você também, do que aqui no Brasil, de ocupar uma posição e dizer, esta é a posição Entendi. de menor risco. E Porque a gente precisa avançar. Agora, por qual caminho nós vamos? Dizer que a gente não deveria avançar para uma situação em que nós precisamos avançar não é uma resposta. Então, longos pareceres, olha, tem esse risco, sim, os riscos existem. O líder do negócio é a pessoa competente para que vai tomar a decidir. decisão e nós estamos aqui só para sinalizar sobre esses pontos. Então, eu vejo da mesma forma uma burocracia maior em outros países, um quase não vamos, não temos essa opção, nós precisamos ir. Então, quando a gente fala aqui em Brasil, eu vejo que o time, o braço estendido do advogado in-house, que é esse parceiro externo, que é esse escritório externo, ele entra no jogo para realmente falar, vamos, esse caminho aqui é o melhor para nós por essa e por essa razão. Pronto, a gente já, o embasamento legal, claro, vai ter as decisões, né, o que a gente, né, chama de jurisprudência e doutrina para aconselhamento, mas hoje o que é viável para nós com esse cenário apresentado? Eu acho que aqui no Brasil a gente faz bem melhor. E é por isso que a gente, como advogado do escritório que vocês contratam, também nós temos que saber o negócio de vocês. Né? Sim, Então, total. eu acho que é muito importante, tanto que quando a gente tem, sei lá, tem algum congresso de um cliente, é interessante a gente ir para conhecer o negócio de vocês, para fazer mais parceria. Sim. Mas a gente estava falando dessa comunicação, então, nesse mesmo ponto, porque vocês falaram sobre os advogados terceirizados dos outros países. Mas como que é a comunicação entre os advogados in-house da empresa que estão em outros países? Ih, quem Desafiador. começa? Você, Deise. Pois é, eu acho que tem diversos comportamentos, né? Eu falo que não dá pra gente classificar, mas se colocar taxativamente uma determinada postura. Mas o que eu percebo é que as pessoas são mais conservadoras na sua atuação do Tá. que comparativamente com os advogados in-house brasileiros. Tá. Então, quando se manifestam de uma maneira, primeiro que só parece que se vai se tomar decisões com absoluta convicção sobre uma determinada situação. Nem sempre a gente vai ter, na maioria das vezes a gente não tem. Uhum. A gente não tem nem tempo hábil para isso, né? É. Então eu percebo uma necessidade também, como no meu caso a liderança, eu sou a líder da região, estou no Brasil, eu vejo também uma necessidade dessa demonstração, invariavelmente, de conhecimento técnico e que eu precisei também trabalhar um pouco mais para diluir. Em termos de, eu tenho certeza que você tem um conhecimento técnico, por isso eu escolhi você como parceira ou como parceira. Então, pode me dizer qual é a solução para isso com esse olhar. E aí eu vejo que flui melhor a comunicação para que a pessoa não se sinta
tão inseguro e queira provar a competência técnica. Eu acho que isso tem a ver com distanciamento também físico que a gente tem, Também. porque as pessoas querem de alguma maneira, ela tá lá numa empresa que não é não é uma empresa jurídica, não é um escritório jurídico, precisando demonstrar que ela tem conhecimentos jurídicos, que ela está atualizada e ao mesmo tempo que ela é uma generalista, no meu caso, né, eu procuro generalistas, mas isso é uma dificuldade. O generalista, por Muito. exemplo, fora do Brasil, é uma peça inexistente. É. Você vai achar um profissional que tem uma experiência em duas frentes, né? É. Não sei se você É. convive com a mesma É. dificuldade, É. mas eles se colocam numa cadeira do especialista. Aqui no Brasil, nós já nos afastamos disso e muito. Eu acho que um líder hoje do jurídico que fala que eu sou especialista nisso, você vai conversar sobre isso quando o assunto técnico que você tem mais domínio se apresentar, mas ninguém quer se apresentar como um especialista, efetivamente, porque a gente precisa É. conhecer todos os E a temas. gente nem Sim. vê assim, né? No Brasil, a gente não vê a posição de vocês como uma necessidade de ser especialista. Não. Eu acho que vocês têm uma necessidade de liderança, Isso, eu né? acho que esse é o De principal. coordenação de gestão, de liderança. Aí eu acho que É. entra um pouco na cultura, sabe? Na Isso, questão cultural, porque É. eu acho que o brasileiro é um povo flexível para É. assumir cadeiras, temas, expandir braços e se apropriar de temas e se engajar rapidamente, ser flexível em termos de obter mais conhecimento, de querer contribuir Daisy, você de uma falou maneira, tudo. não é? Eu Mas acho. Todo total, mundo porque percebe. assim, eu vejo nós brasileiros, a gente, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo, e a gente se adapta, né? Isso. Super, super. A gente, sem questionar e falar, Já ok, estamos. e já estamos, e a gente vai. Por exemplo, quando a gente trabalha em empresa, hoje a gente tem o chefe 1, amanhã a gente tem o chefe 2 e muda. A liderança de uma empresa, ela muda, assim, Bastante. né? É muito frequente isso, qualquer empresa. E a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, acho que você falou tudo. O que eu não vejo, assim, não querendo generalizar, mas nos outros países latinos existe uma dificuldade maior de adaptação, e essa questão também que você falou, da questão da formalidade. Existe uma formalidade muito maior. Então, eu, por exemplo, tenho que me policiar, porque eu sou uma pessoa mais prática e não sou formal, zero formal. Então, eu tenho uma tendência, você me manda e-mail, eu não vou nem falar, oi, tal, bom dia, tal, abraço, regards, atenciosamente, Carolina. Saludos. Eu não escrevo, eu falo, que legal, olha, tal, segue em frente, tal, vamos fazer isso. Eu sou mais direta. Só que quando a gente fala com a América Latina, eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu preciso ser mais formal com as pessoas internas da empresa e até mesmo com o meu time. Existe uma questão cultural que a gente tem que saber. Então, assim, o jeito por exemplo, que eu falo com alguém do México é diferente do jeito que eu falo com alguém da Argentina. Existe uma questão cultural. Tanto quando a gente fala internamente com o nosso time, como a gente fala externamente. Então, eu acho que o segredo nosso, quando a gente está numa cadeira in-house, cuidando da região da América Latina, eu acho que, assim, a questão de liderar, eu acho que é sensacional, exatamente isso. Flexibilidade, por isso que eu acho que tem muito brasileiro cuidando de região de América Latina, eu acho que talvez seja por isso. E um segredo, assim, uma recomendação que eu faço é exatamente essa, de tomar cuidado com a cultura e formalidade. É diferente. América Latina é diferente de Brasil. E se a gente vai trabalhar com a América Latina, a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Eu levei um tempo para perceber que com determinados países eu tinha que investir um tempo na conversa inicial. Isso. Para, né, ter aquele breaking ice que a gente diz, que normalmente você faz com pessoas que você está conhecendo só. No caso, tinha que ser rotineiro. Tinha que ser Para rotineiro. começar a conversa, porque senão dava a impressão de que havia algum tipo de mal-estar, algum tipo de. Que a coisa estava. Que a conversa não ia ser leve, sabe? Então. E que já é também diferente se você vai conversar, por exemplo, com alguém da Inglaterra.
Porque aí Totalmente. é o É Então, super ok, direto. sim, é isso, não é É, isso, né? totalmente, né? é. Então, esse eixo, exatamente, É, Europa para Você precisa entender América com quem você Latina. está conversando. é, Se é do México, se é da Argentina, é. se é do Exato. Peru, qual que é a Precisa diferença de uns cultural. minutos ali E no call, a gente, faz. né, faz muito call, videochamada. Os primeiros minutos, eles têm que ser dedicados a conversas gerais. Entendi, É necessário, sabe? É uma entendi. questão cultural. Nós somos latinos, gente. A gente gasta ali os primeiros 10 minutos do call da chamada pra falar, e aí, como é que você tá? Tá frio, não tá? Como é que tá? Tá aí? Ah, É tá legal. isso. É, É. faz É, parte. E assim, de verdade, eu sinto muito orgulho disso. Eu acho muito legal ser brasileira, ser latina. Eu acho que nós somos um povo muito quente, muito acolhedor. A gente Sim. vê além da posição, a gente vê além do cargo. A gente, né? Eu, por exemplo, eu enxergo para as pessoas, eu vejo as pessoas, eu não vejo só, né, o cargo. E acho que é muito dessa conexão que a gente coloca, né, no começo ali da videochamada, tal. Eu acho que é muito isso. ah, que legal. É. E agora falando um pouco mais sobre o background, né? Porque vocês chegaram na posição hoje que vocês têm de uma advocacia ampla, eu digo ampla no sentido territorial, é, isso veio desde sempre, veio desde a faculdade, veio de pós-graduação, veio de interesse, veio de aprender a língua. Da onde veio? Caminho difícil, hein? É, A minha história, ela é assim, eu acho que eu tive pessoas muito legais ao longo da minha carreira que conseguiram ver um potencial. E eu acho que a gente, hoje em dia, nós como líderes, a gente também enxerga isso, né? A gente vê o potencial nas pessoas. Então, eu tive um chefe muito bacana que ele viu um potencial, eu cuidava só do Brasil, e ele viu o potencial para eu cuidar de América Latina. E quando ele falou: olha, ele era América Latina, ele ia cuidar de uma outra região, ele ia para uma posição global, na verdade. E ele falou: você quer cuidar de América Latina? Eu entrei em pânico. Em pânico. Como assim, né? Eu Eu tô lembro que eu aqui fiquei por de algumas horas conhecer assim em todas as como choque. que eu vou saber a leis. lei? Eu não Como? sei. Então, assim, na época eu não falava Aquela espanhol. insegurança. Aliás, uma coisa de comunicação, falar espanhol é fundamental. Então, se quer começar a Prescindível. trabalhar com a América Latina, você tem que falar espanhol, porque existe uma dificuldade, barreira, nem todo mundo estuda inglês, etc. Isso. Então, assim, a gente precisa falar espanhol. É uma questão até de respeito, sabe? E aí ele viu esse potencial, falou: ah, legal, então você começa a trabalhar com a América Latina. Eu lembro que os primeiros trabalhos, assim, os primeiros e-mails, as primeiras chamadas, reuniões, eu estava em pânico. E eu lembro que eu tinha até no começo, eu tinha até um negócio no Peru, foi um dos primeiros trabalhos, era um problema grande lá. E eu entrava no call, todo mundo falando espanhol, meu espanhol era muito pobre. Eu não entendia nada do que eles estavam falando e eu falei, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer isso. E é normal. E até, assim, falando um pouco de mulheres, a gente tem essa questão, né? A gente não é capaz, a gente não vai conseguir. Óbvio, é difícil, a gente tem que entender. Eu acho que tem uma questão assim, como que a gente vira uma boa líder numa posição de América Latina? Minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, bom julgamento, a gente tem que saber, porque assim, a lei do Chile, da Argentina, ela é diferente da lei do Brasil, mas você tem que ter um bom senso. Então, você tem um bom senso, você conhece muito bem o seu negócio, você conhece muito bem as políticas da empresa, o apetite da empresa para risco, Exato. e eu acho que é isso que, assim, na verdade, eu não sou conhecedora das leis da América Latina, Impossível, né? impossível, acho que eu nunca serei conhecedora das leis da América Latina, mas eu tenho um bom senso jurídico, É né? isso, eu acho. Eu acho que esse exatamente o que você trouxe sobre o conhecimento holístico, né? Que É. exatamente, a gente ganha essa competência, né? De olhar os casos do Brasil, a gente tem um país bastante complexo, de dimensões, né? Do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista, societário, tudo é bastante complexo aqui. Então, essa escola é um excelente lugar de estudo para você Hum, depois desempenhar É. sua função em outros países.
Porque você vai encontrar complexidade em outros, são diferentes os processos, sim, mas você tem uma linha, um norte que você já. Bom, que tipo, onde que está essa figura aqui que a gente chama de fiscal do município, tal, o quê? Onde que está, né? A gente começa a fazer as associações e começa a encontrar os caminhos. E exatamente, a gente, como eu acho que esse lado feminino nosso de querer estar dando check em todas as linhas, nos impediria muitas vezes de fazer trabalhos que hoje a gente faz assim, com uma facilidade, porque eu acho que a gente tem esse nível de exigência como mulher, né? Não, para assumir essa posição de Latinoamérica, eu tinha que, ao menos, conhecer a legislação de 3 ou 4 países, né? Como se fosse possível, né? Se É. você olha a legislação Não. brasileira, você não consegue Não. caminhar por todas as especialidades, Não. por todas, né? Que dirá fora do seu país. É. Mas essa conversa que você tem interna já te habilita para conversar com profissionais experts de Uhum. outros países, né? Uhum. E é nisso que a gente tem que confiar, né? Então, eu acho que é isso, é sobre entender qual é isso que você disse, o apetite do negócio para risco, conhecer um mercado que é bastante complexo como o nosso aqui do Brasil, nos habilita eu diria que a gente fica habilitado para conduzir assuntos complexos em outros países. Mas, de fato, o início é de quase pânico, que você fala, ok, por onde eu começo? Né? Temos a internet hoje, tá bom, vamos buscar as referências para eu estudar o assunto. Então, até quando as pessoas falam para mim, ai, você tem estudado, tem feito? Eu falo, gente, eu estudo todo dia. O meu trabalho é um MBA. Porque se eu preciso falar com o meu país, que é o Brasil, e com 4 outros, para todos os temas, não tem como eu estar estudando menos do que isso, né? Eu faço um MBA, porque eu tenho que saber sobre as práticas culturais, eu preciso conhecer os temas tributários que surgem, vão me trazer um Tributário e know-how, trabalhista, um né? Que conhecimento bem. que eu vou, Super. não é? Tributário, eu vou ter o trabalhista, que no nosso país, eu brinco, às vezes falo, essa daqui é pós-reforma, esse país me parece o Brasil antes da reforma. Tem muito isso. Não é? Eu falo. Muito isso. E a gente encontra um monte de É. semelhanças, né? E a gente associa as figuras e consegue caminhar. Mas eu digo que eu digo para todo mundo, o meu trabalho é um MBA, porque eu tenho que emergir na cultura, eu tenho que conhecer legislação e experiências de diversas áreas. Então, não tem como eu falar, ai, que trabalho maçante, né? Nossa, Jamais. que rotina. Jamais. Não temos rotina, Uhum. né? By the way, nós não temos não, rotina, porque a gente zero. chega com uma listinha, né? Uma to-do list que você planejou, você vai sentar na cadeira e já aconteceu alguma coisa em algum país. E aí você sentou e fala, bom, mas agora são 7h30. Será? Não, já, porque já veio uma mensagem do seu headquarters que está 5 horas antes, falando de algum assunto que você vai ter que envolver alguém que vai começar a trabalhar daqui 4 horas, né? Então, Tem isso também, né? isso também Transferência de você hora. tem que conciliar, né, como rotina. Então, eu falo que essa experiência que eu ganhei vai ser difícil, acho que agora a gente achar alguma coisa Tão difícil de fazer motivante. e motivante como, né? É. Fala assim, é difícil. Não, você, olha, agora tem que responder por todos os temas do Brasil. Acho que eu diria, uau, do Brasil, só, Exato. só do Brasil, porque, É né? fácil. Porque a fácil. gente já teve que lidar com isso, com exatamente essa questão não só da cultura, mas da língua, né? E a gente vê até pessoas de outras regiões falar, eu prefiro que vocês falem em espanhol, porque a pessoa percebe que a coleta de detalhes é muito maior. Muito mais. Então, muito mais. se esse impasse que a gente tem no Brasil com relação ao idioma, das pessoas não serem todas fluentes em inglês, eu acho uma pena que a gente ainda não esteja trabalhando tanto com a fluência no inglês e espanhol. Porque eu acho que Ótimo ponto. é uma necessidade, e falando sobre até de formação, eu acho que a gente devia investir muito na fluência desses 2 idiomas, porque a nossa região, a gente tem acordos comerciais internacionais aí. O Nós espanhol somos é os únicos que negligenciado. falamos português, né? Todo mundo fala espanhol e aí tem um pouco de francesa ali ou aqui, mas eu lembro que na minha época de colégio, a gente fazia aula de inglês, mas era uma aula fraca de inglês. E aí eu fazia inglês fora da escola. Eu também. Eu tô vendo a minha filha tem 3 anos, ela tem aula de inglês todo dia na escola. Na escolinha. Diferença. E ela tá assim, mamãe, look.
vai indo, Olha! né? E Já aí, daqui a vai. pouco, eu espero que eles também coloquem o espanhol, porque é isso. O Exato. espanhol é É isso. necessário. Hoje em É. dia, a gente precisa. A Se gente você quer precisa colocar. trabalhar É. nesse mundo multinacional, e aí não só em empresa, mas também em escritório, Sim. né? Eu trabalho com pessoal da Índia, eu trabalho com gente da Inglaterra, eu É. trabalho com gente da Argentina, da Colômbia. Então, você precisa, pelo menos, ter a segunda língua, né? É. Sim, É muito, muito importante. sim. Isso eu falo para todo mundo que vem conversar comigo. Ai, o que que você acha que eu tenho que estudar para fazer direito, para trabalhar com um escritório grande? Gente, você precisa saber a língua. Inglês e Exato. espanhol. Você precisa Primeiro, saber. isso, exatamente. Que É. Porque a você, não área, importa e o que aí você eu fará, também É. gostei do que a né? Carol falou sobre o senso, o bom senso. Uhum. Porque às vezes a gente não sabe a lei de todos os países, apesar de que a gente vem do Exato. direito civil, né? Do direito italiano, romano, mas o direito trabalhista, o direito tributário, por exemplo, é muito diferente. Muito, Muito. Sim. Agora, se você vai muito. mais para um contratual, para um societário, eles são mais parecidos, É, isso é né, nos verdade. outros É, países. é. Então, e eu gostei do que a Carol falou do bom senso. É assim, o trabalhador, né, o empregado, ele trabalha 12 horas num dia. No dia seguinte, ele vai trabalhar 12 horas. Ele precisa de descanso. É uma questão de bom De senso. bom senso. Exato. Eu não preciso Eu que não- esteja Exato. escrito na lei. É. Exatamente. É. É sobre Exatamente. isso. É sobre Provavelmente isso. vai ter alguma lei sobre que isso. que fala que tem que ter um descanso, né? Exato, exato. De alguma Mas o forma. nosso bom A senso maneira como diz. isso vai É, poder ser é, computado, por quanto tempo isso vai poder é, ser adiado, Se vai é, tem que pagar, variar. se não tem que pagar, vai é, variar. Exato. é, Mas a gente Mas, isso. sabe que ele precisa exato. do descanso. É Eu o acho bom que Isso. senso. esse É é o tal isso. do bom senso que O a Carol controle de falou. horas. Bom senso, gente. Precisa ter o controle. Que horas começa, que horas Isso. termina. Não precisa. É questão, né? Vamos ser razoáveis. E Como é que eu vou vocês duas saber? trabalham em ramos diferentes, né? A Carol É. trabalha Sim. na saúde animal, a Deise trabalha exatamente na Na área de consultoria, consultoria. isso, de prevenção, voltada à prevenção de acidentes e a análise de riscos, né? Gestão de riscos também. Então, E é uma área cheia e de é uma área, riscos. sim, Cheia de em todos riscos, cheia de riscos. segmentos, porque a gente É. está em plataformas de petróleo, nós Olha estamos só. Sim. em minas subterrâneas, nós Tá. estamos em espaços aéreos, então todos esses lugares em que se tenta antever riscos, fazer gestão, prevenção, criar rotinas de segurança para ambientes, E né? sabe o que é legal também? Às vezes a gente, como dentro da nossa legislação, olhando para uma legislação externa ou para um problema que está fora do nosso país, talvez a gente consiga trazer uma solução que vem do nosso conhecimento aqui no Brasil. Uhum. Porque como você falou, Deise, a gente passa por tanto aqui no Brasil. Isso. Então, Nossa, talvez a gente demais. a gente consiga trazer uma solução diferente do que aquele país Exato. viu e vice-versa, tá? Sim, Né? O Exato. advogado total, da Argentina total. consiga trazer alguma coisa. Exato. Olha, isso funcionou lá. Por que Sim, vocês não Isso. podem tentar? Se funciona dentro da nossa, se cabe dentro da nossa lei, sim, vamos tentar, Exato. sim. E aí né? eu vejo que aí a gente esbarra um pouquinho nessa questão cultural de ter um pouco de rigidez, por vezes, fora daqui do Brasil. A gente nota que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com essa flexibilidade de falar assim, vamos tentar trocar as experiências, porque as Sim. experiências podem ser aproveitadas. Sim. Não quer dizer, a gente tem uma Sim. linha mestre do direito, né? O conceito, né? A doutrina, que sim, nós temos. Mas e as experiências vivenciadas em cada região? Essa multi, né, cultura que a gente tem, esse privilégio de poder trocar informações, absorva de verdade, tente implementar na tua região, Sim. coloca esse olhar, porque, né, e isso é muito entusiasmado. Eu acho que isso também é um ponto muito positivo que me agrada muito na atuação que eu tenho, que é a empresa onde eu atuo tem esse dinamismo de não querer ficar preso a um processo que já foi criado. Olha, isso Então, é se a legal. gente tem uma oportunidade de avançar em um processo que estava até ali bem estruturado, vamos avançar. Por que não? A gente recebe uma contribuição Isso é de uma muito pessoa, a legal. despeito de que hierarquia a gente está falando. Aham. Olha. Chegou uma boa contribuição, você poder reformular isso, e foi uma das coisas que mais me atraiu. Essa questão de você poder ter essa sinergia. Eu tenho colegas que estão, né, nos Estados Unidos, outros que estão na Ásia, colegas que estão na Europa, e a gente se reúne com uma cadência quinzenal,
para trocar experiências, para falar de assuntos que estão acontecendo na região e para também desenvolver processos que a gente já criou no passado, Uhum, né? Que a uhum, empresa já tinha e pensando em avançar com eles. Então é uhum, muito interessante isso, porque significa que você não vai ficar vendo o bonde passar, sabe? Você Uhum. chega com uma situação como nós estamos agora vivenciando, um eixo cultural, tecnológico, que era impensável. No período que eu me formei, eu não conseguia imaginar que teria uma inteligência artificial, Nossa, Uhum. né? jamais, Então, assim, jamais. a internet em si já foi um avanço bastante. A inteligência artificial, então, era impensável. E hoje, É, eu penso que essa deveria ser uma cadeira que tem que estar dentro sim, ali, na, na na faculdade. formação, É, exato, Eu ia até na perguntar. faculdade. universitária, porque você precisa olhar para o que você pode usar de ferramenta, quais são os acessórios. Esse é um contribuidor, você não pode ignorar isso. E vai fazer você avançar, porque É se um, você não avança, você também deixa de ser produtivo, deixa de ser eficiente, deixa de ter eu acho que a gente eficiência tem que aprender econômica também, né? muito, a gente tem que aprender muito, porque, bom, eu me formei com o Código Civil antigo. É. Eu estava Então na isso, O transição, então isso 19. já mostra exatamente. um grande Mostra problema, bastante né? E a gente estava até isso. comentando, né, que eu ia ver andamento de processo, eu ia no fórum, né? Você provavelmente também pegar, era uma fichinha com papelzinho, Balcão lá, que as balcão, pessoas se Não tinha orgulhavam, máquina, né? não Se tinha nada. máquina orgulhavam de fotográfica. balcão. Ai, você Nada. nem Isso, encostou, tinha barriga no balcão, barriga no muito o umbigo pouco. no balcão. Isso. Hoje em dia é totalmente diferente. Então, assim, o profissional que tinha habilidades lá atrás, ele tem que ter outras habilidades hoje. Porque, o andamento de um processo, ele pega muito fácil na internet. Uhum. Sim. Então, qual é o diferencial? É inteligência artificial. Você coloca lá, fazer uma petição inicial, tô colocando aqui Sim, um sim. absurdo. Os fatos são esses. A inteligência artificial vai te dar uma inicial. Então, assim, Vai. tá bom, como que eu me diferencio? Onde que eu posso aportar? Como que eu posso me destacar, né? Isso. Eh, Qualificar o como meu que eu posso? trabalho, né? É Como eu um posso? grande É, eu desafio. acho que a nossa faculdade, ela dá muito a parte teórica, ela não prepara a gente para a prática, e Zero. muito Isso. menos para a prática internacional. Zero, zero, Muito zero. menos. Zero. Você sabe que eu até estava refletindo sobre o assunto. A faculdade, ela é muito rasa, né? Ela tem, assim, ela não aprofunda nada. Eu lembro que eu sempre quis trabalhar em empresa e eu era louca para ver, para ter a disciplina Direito Empresarial. E eu me decepcionei Muito, eu horrores, também. horrores, Nossa, eu porque era também. assim, era uma coisa tão rasa que eu falei, sério, é isso? Sobre isso. E eu acho que hoje, se eu pensar assim, o que que eu uso hoje no meu trabalho dos tempos da faculdade, e eu acho que até um conselho que eu dou para os estudantes em geral é aula de princípio básico. Sabe aquela aula? Princípio, sei lá, trabalhista, Isso. equiparação salarial, equiparação entre empregados, princípio A, B e C. Se você tem os princípios, o princípio trabalhista, o tributário, o civil, contratual, boa-fé, sabe assim, os princípios. Vai te dar Pronto. esse norte com muito mais. Para Brasil, É o para bom outros senso, é o bom países, é o bom senso, É o é o bom senso. bom senso, senso. é o É, bom é, senso, Carol. De Ah, fato, eu acho que é isso. Se a é. gente tem essa orientação, e eu penso assim, hoje, quando você está pensando numa formação universitária, os estudantes deviam ser chamados a pensar uma realidade que tivesse diversas áreas envolvidas. Não pensar o direito como uma caixa que fosse Não. soberana de qualquer lugar. Não, nós somos acessórios, nós somos, né, como a gente brinca, a área de back-office, o function, que tem que fazer É, funcionar, né? é, A gente tem que ser quase invisível, né? é. A nossa atuação tem que ser quase invisível, né, para de tão eficiente, porque a gente não precisa, a gente não deve aparecer, né, em é, teoria, é. porque a eficiência vai fazer a empresa já conseguir realizar seus processos sem que a gente tenha que se destacar. Quando o jurídico está destacado, a gente, em É um geral, tem problema. problema, né? Não é verdade? É um Eu tenho, problema. né? E eu acho É. que isso passa também pela cabeça da liderança também das empresas, né? Uhum. De colocarem o advogado nesse lugar. Eu tenho esse privilégio. Eu vejo que o líder com quem eu atuo há alguns anos já, e já trabalhei com outros líderes, que essa escola que eu tive me favoreceu muito, que é de sentar como jurídico numa mesa de decisões e que estavam todas as áreas. Então a gente estava conversando junto. Vamos tomar decisões importantes? Quem está aqui nessa mesa?
Tá o jurídico, tá o CFO, vai estar o líder de marketing, vai estar a diretora de RH. Todos nós estaremos, porque é um assunto que tem essa Legal. visão, a visibilidade de que é um assunto holístico, Legal. que vai afetar a todos. Então, essa contribuição não é uma questão burocrática, são sessões bastante breves, assim, sucintas, mas em que a gente tem a oportunidade de trazer o impacto das áreas envolvidas. E aí as coisas fluem muito melhor. Sim, é isso aí. eu Ah, acho. gente, eu acho que eu podia puxar vários assuntos. Total. Vários, a gente podia ficar aqui Total. o dia inteiro Podia. conversando. Nossa, Podia. com certeza. Aproveitar, né? Tem tanta coisa para a gente trocar de informação, de experiência, né? podia. É, eu vou pedir para vocês duas darem uma dica para quem tá querendo trabalhar nesse mundo transnacional. Dá uma dica para a gente poder encerrar aqui o nosso dia. Bom, se eu puder dizer alguma coisa, é isso, sobre entender o que a gente falou um pouco mais do negócio onde você pretende atuar. Essa é uma. Pensar em ouvir os assuntos de uma maneira mais conceituais, né? Pensar no assunto como conceito. Tentar participar muito mais de fóruns onde tenham outros colegas que vivenciam essa experiência fora, extraterritório nacional, né? Porque eu acho que isso é muito valioso. Eu diria, sem tirar o mérito ou o valor acadêmico de qualquer formação, mas eu acho que isso tem um peso, dois, com relação à experiência de alguém que quer atuar num segmento transnacional. Eu acho que você precisa conversar com outras pessoas, trocar mais experiências, entender que as dificuldades locais de cada país vão estar guiadas por essa linha mestra da sua experiência do país onde você tem mais conforto, maior conhecimento, e não ficar angustiado em querer, eu quero dar sinais de que eu conheço a legislação de todos os países. Isso não vai ser viável, porque elas também se modificam como a nossa, né? Então, eu acho que essa noção do todo, do conceito, e de entender também questões fora da caixa do jurídico em outros países, é muito valiosa. Você entender cenários políticos também associados que estão no país, para você entender o papel também do jurídico ótimo. nos países. Eu acho que essa é uma das coisas que eu diria com mais ênfase. Além do idioma, né? Que nós temos aqui, que Eu faz acho que a toda a gente diferença. cobriu vários pontos. A questão do idioma, do bom senso, de conhecer o negócio. Eu acho que a gente cobriu quase tudo. Mas eu falaria algo mais, que é ter humildade para reconhecer que você não sabe nada. Humildade de saber, olha, eu vou trabalhar com outros países, eu não sou advogado daquele país, eu não conheço as questões daquele país. Eu acho que se você tem a humildade, você constrói relacionamento, seja com o seu advogado externo no país ou com o seu advogado interno no país, é receita para o sucesso. Eu sempre chego, assim, em qualquer reunião, eu sempre chego assim, gente, eu não estou entendendo do que a gente está falando. Vamos lá. Eu acho que se a gente chega com humildade, você vai aprender, isso é muito legal, e você vai tentar contribuir para aquele tema, né? E eu acho que vai ser um win-win, sabe? Um ganha-ganha. Então, acho que a gente cobriu a maioria dos Ah, temas, que mas legal. eu falaria humildade, eu acho que é super importante. Ah, gente, meninas, muito obrigada. a Obrigada gente por que ter vindo, agradece. obrigada Legal. pelo tempo de Muito vocês, legal. obrigada por essa conversa, assim, tipo, mind-blowing. Foi muito legal conversar com vocês, agradeço. Agradeço em nome do escritório, em meu nome, em nome da Latam Legal também. Obrigada, Obrigada, viu? pelo Obrigada. convite. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Gabi.